pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre os contos de Canterbury do Geoffrey Chaucer. Este livro aqui contém aí 25 contos mais um prólogo escritos entre 1386 e 1400. E por falar na data de produção desses textos, eu tenho que lembrá-los agora, ou avisá-los caso você não saiba ainda, que eu estou participando daquele desafio chamado Les Mis. Né? Eu vou deixar o link para o vídeo lá embaixo, caso você não saiba o que eu estou falando. E uma daquelas categorias do desafio é um livro escrito antes de 1500. Naquele vídeo eu tinha falado assim, eu vou falar um pouquinho então sobre o Alto do Vaqueiro, porque é um texto do Gil Vicente, bem pequenininho e tal. Só que aí, veja, eu já tive que ler este calhamaço, né, para o curso de literatura inglesa 1 aqui da UFSCar. Então, pensando nisso, eu falei, bom, vamos unir o útil ao agradável, não é mesmo? Então, ao invés de eu considerar lá o Alto do Vaqueiro, considerarei aqui então os contos de Canterbury. Eu não sei porquê, mas a vida toda eu fico pensando que é cantos, quando na verdade não é. Enfim, então como eu disse para vocês aqui, esses textos aqui reunidos foram lá escritos entre 1386 e 1400, que foi inclusive o ano em que o Chaucer morreu. E do que vai falar este livro? Esse livro vai contar a história então de 29 peregrinos, dentre os quais está o próprio Chaucer, que estão indo para Canterbury para poder visitar o túmulo de um santo chamado St. Thomas Becket. E daí você tem 25 contos, mais um prólogo em que a gente tem a apresentação de cada um desses personagens, que serão também os narradores de alguns momentos aqui desses contos. Bom, então veja que nós temos um dado muito importante sobre a construção deste texto, porque nós estamos diante de narrativas que se passam, que são narradas ali durante esse deslocamento. Então, pensando nessa questão toda de que nós estamos diante de uma narrativa que fala ali desses peregrinos, a ideia da peregrinação é muito importante, porque o foco de uma peregrinação não é o lugar onde você vai chegar, mas sim a viagem que te leva até lá. Então, a ideia de peregrinar é uma ideia que não tem única e exclusivamente a ver com um deslocamento geográfico, mas com um deslocamento geográfico que permite um crescimento moral, um crescimento religioso e espiritual, enfim, e um envolvimento social. Então nós estamos aqui diante de pessoas que estão envolvidas em uma atividade social que é de extrema importância, porque é uma atividade social que, de certo modo, vai formar o caráter dessas pessoas. Então, pensar nessa ideia desses personagens aqui enquanto membros da sociedade e membros de diferentes classes dessa sociedade é algo muito importante, porque isso faz com que a gente comece a entender o porquê que eles agem como agem e o porquê que eles contam as histórias que eles contam aqui ao longo de todo o livro. Mas enfim, então essa ideia da peregrinação é uma coisa muito importante mesmo. Bom, eles estão ali então no meio dessa peregrinação quando eles resolvem parar em uma taberna e esse taberneiro acaba sugerindo o seguinte desafio a eles. Eles vão contar, cada um deles conta 2 histórias na ida e 2 histórias na volta, e o melhor contador de histórias iria ganhar ali uma refeição. Provavelmente o Chaucer percebeu que essa ideia toda de ser 4 contos para cada um dos personagens daria muito trabalho, tanto que nós temos um conto para cada um desses personagens, e na verdade há personagens que nem chegam a ter um conto aqui, porque, como eu falei para vocês, são 29 personagens, mas são só 25 contos. E para além desses contos, tem lá também o prólogo. Esse prólogo, ele é importante também, porque ele vai não só apresentar essa situação toda que essas pessoas estão vivendo, mas ele também vai nos apresentar, ele vai nos pôr em contato com as vivências de cada um desses personagens, com a história de cada um desses personagens. Então você tem não só o que eles estão fazendo ali, mas como eles chegaram até aquele ponto da vida e da jornada, enfim. Então o prólogo também, não pule o prólogo, ok? Porque o prólogo é algo muito importante. Outra coisa importante de falar sobre a história da publicação deste livro mesmo, é que ele foi o primeiro livro escrito em inglês.
E ele foi o primeiro livro escrito em inglês em uma época em que a nobreza inglesa e o clero falavam ou francês ou latim. Então o Chaucer e o inglês mesmo, o idioma inglês, a língua inglesa ela era vista como algo do povão. Então veja que o Chaucer ele pega temas populares e encaixa eles em uma forma clássica. Porque apesar dessa minha edição aqui, que é uma edição bilíngue pela editora 34, apesar dessa minha edição ser em prosa, o texto original ele é em versos. Então, essa métrica utilizada aqui pelo Chaucer era algo que dialogava com a tradição clássica, mas o tema era um tema popular. Mas enfim, assim, antes que eu me esqueça, saiu recentemente, pelo que eu vi, publicado lá pela Penguin, que é um selo da Companhia das Letras, uma nova tradução, né, uma nova edição deste livro aqui, chamado Os Contos da Cantuária. Eu dei uma olhada naquela edição, é basicamente a mesma coisa, tá? Só muda o título, mas isso não interfere em nada. E muda também a ordem, a disposição aqui dos contos dentro do corpo do texto. Mas enfim, essa minha edição, para além dos contos, traz também uma apresentação do Paulo Visioli e traz um pós-fácil aqui do José Roberto alguma coisa, não sei pronunciar o nome desse cara não, que é o tradutor aqui do livro e o autor de algumas das notas explicativas aqui e tal. Então é bem interessante essa minha edição. E só que a edição da Companhia das Letras também tem alguns textos bem bacanas. Então, enfim, estou falando isso porque você pode aí escolher a edição que melhor lhe apetecer. E basta que eu te lembre que essa edição aqui, quando eu comprei, ela era quase R$ 100 e eu acredito que até hoje ela não seja muito barata. Então, enfim, né? Você tem que fazer as suas escolhas e ver aí o que você pode fazer para poder conseguir este livro. Bom, então sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de cada um desses contos. Claro, eu não vou falar de todos os contos, eu vou falar apenas daqueles que de certo modo chamaram mais a minha atenção, como é o caso, por exemplo, do primeiro conto, que é o Conto do Cavaleiro. Esse Conto do Cavaleiro ele me chamou muita atenção porque, na verdade, isso é uma coisa recorrente em cada um desses contos, porque cada conto ele é escrito em um estilo diferente. E esse estilo diferente ele vai se adequar muito ao narrador daquele conto. Então, no caso aqui do Conto do Cavaleiro, nós temos um texto que tem vários elementos que lembram muito lá das novelas de cavalaria. Então você tem todos esses personagens do conto sendo movidos ali por todo esse código de honra da cavalaria, e isso é muito importante, porque isso é que faz com que esse conto destoe, por exemplo, do conto seguinte, que é o Conto do Moleiro, que foi um dos meus contos preferidos. Por quê? Aqui nós também temos um triângulo amoroso. E nesse triângulo amoroso nós temos ali um estudante chamado Nicholas, uma camponesa, uma nobre camponesa de coração puro, chamada puro, entre muitas aspas, chamada Ellison, e você tem um frade, um membro ali, um coroinha, alguma coisa assim da igreja, que é o Absalom. Essa mocinha chamada Ellison, ela é casada. Ela é casada com um carpinteiro que é muito ciumento, aquela coisa toda. Só que aí o Nicholas, como ele estuda astronomia, e ele tem um interesse sexual na Ellison, o que ele faz? Ele inventa uma história de que o mundo vai acabar em uma noite X ali. Ele vai dormir na casa desse carpinteiro, que é o marido da Ellison, e ele fala, olha, segundo aqui o que está me dizendo as estrelas, esse tipo de coisa, o mundo vai acabar. Então, e ele vai acabar em um dilúvio. Então o senhor tem que pegar uma bacia, tem que ir para o sótão da casa e ficar com essa bacia. Porque daí quando chovesse, a bacia ia começar a flutuar e ia virar tipo um barquinho ali. Bom, vai esse carpinteiro que acredita muito no Nicholas, vai o cara lá e fica lá no sótão com a bacia. Enquanto o cara está lá que nem um louco dentro de uma bacia, a Ellison e o Nicholas estão lá embaixo, né, fazendo a festa, se é que você me entende. Muito bem, neste momento chega lá o tal do Absalom, que é o sujeito ali da igreja, enfim, o coroinha, digamos.
E o Absalom tinha ido até a casa da Alicent para poder cortejá-la. E daí ele está lá cantando na janela, tal, não sei o quê. E a Alicent tem uma ideia. Ela fala assim para ele: olha, fecha os olhos que eu vou colocar o rosto para fora e vou te dar um beijo. E daí ela pega, levanta o vestido, coloca a bunda na janela e ele beija a bunda da moça. Muito bem, ele se sente totalmente, o Absalom se sente totalmente ali ultrajado com aquela situação toda e resolve se vingar. Então o que ele fez? O que ele faz? Ele pega um ferro quente e volta para a janela e fala assim: ó, Alisson, me dê mais um beijo, aquele tipo de coisa. E a Alicent fala assim: ah, tudo bem, já estou indo. Só que quando ela está indo, o Nicholas olha e fala assim: não, pode deixar que agora quem vai ali sou eu. E daí eu não vou contar o que acontece. Mas então você tem esse que é um dos meus contos preferidos. É um dos meus contos, não. É o meu conto preferido. Que é lá o conto do moleiro. Outro conto que eu gostei bastante é um conto do... Ai, como é o nome do conto? É o conto do vendedor de indulgências. E eu gostei porque, assim, é um conto que fala ali desse sujeito que é um vendedor de indulgências e ele está contando para essas pessoas ali da taberna o que ele faz para poder enganar os seus fiéis. Só que o que eu achei mais interessante neste conto, pensando na época em que ele foi escrito, é a questão da sexualidade desse vendedor de indulgências, porque ele é descrito como um pervertido ali pelo narrador. Porque você tem um narrador onisciente e você tem esses narradores de cada um dos contos. E daí, na hora que que o narrador vai falar um pouquinho da sexualidade desse sujeito, a gente fica em dúvida se ele é homossexual, se ele é bissexual. Você não sabe muito bem onde inseri-lo ali dentro dessa. E isso acaba ajudando muito. Eu não vou poder contar o porquê que isso interfere, mas isso interfere dentro do conto. E eu achei muito interessante um livro de 1400 falar de um tema sobre como esse, da maneira como ele fala. Mas enfim, então você tem esse conto também do vendedor de indulgências. Você tem o conto do estudante, que é um conto bem estranho, que fala da história de um sujeito que ele se apaixona por uma moça e daí ele tem filhos com essa moça e ele leva esses filhos para outro lugar e ele trata essa moça feito um lixo. E assim, é um conto que hoje em dia, com os nossos olhares de pessoas do século XXI, a gente reconhece muito de de um relacionamento extremamente abusivo aqui dentro desse conto. E aí é que vem a coisa interessante, porque quando o Chaucer vai tratar de temas como esse, muda totalmente a dinâmica do conto. Então é um conto muito sério. Não é um conto que não tem como você rir em momento algum, porque você percebe que é um conto sério e o conto ele é contado com uma certa seriedade. Por exemplo, em todos os outros contos, se ele tiver que falar, se ele tiver que escrever a palavra cu, ele vai escrever a palavra cu independente do que aconteça. Sabe, nesse conto aqui não, ele muda totalmente. Eu achei isso uma coisa muito interessante porque isso mostra uma certa preocupação. Pelo menos isso é o que é possível depreender hoje em dia, com os nossos olhares de leitores do século XXI. A gente começa a pensar que o Chaucer provavelmente olhava para esse tema com uma seriedade maior do que aquela com a qual ele olhava para os outros temas que ele vai abordar aqui por meio desses contos. Aí você tem também, então essa história do estudante me chamou bastante atenção também por conta disso. Você tem um outro conto que eu também gostei bastante, que é o conto do Mercador, que vai falar da história de um homem que ele é cego e que ele estava sendo traído pela mulher. E daí assim, como ele era muito ciumento e ele mantinha a mulher trancada ali a sete chaves, o amante da mulher, que era o escudeiro desse cego, ele tinha que se esconder no jardim para que ele e a mulher pudessem, enfim, transar ali. Um dia a mulher está ali louca para dar, o amante está em cima de uma árvore e daí o que a mulher fala? Olha para o marido, que é cego, e fala assim: ai amor, me ajuda a subir ali naquela árvore porque eu estou com uma vontade de comer mangas. E daí enquanto eles estão lá transando, os deuses resolvem devolver a visão a esse cego e esse cego volta a ver e olha para as coisas, enfim, eu não vou dizer o que acontece, mas é um conto muito engraçado por conta do caráter meio que didático, sabe assim, esse daqui é um dos poucos contos que tem uma moral explícita no fim, aquela coisa de que, sabe, o pior cego é aquele que não quer ver, e esse tipo de coisa.
Então eu achei muito interessante o modo como o Chaucer foi e construiu mesmo este conto. E outros dois contos que eu também gostei bastante aqui, e que tratam de um tema que é um tema bem delicado, que é a questão da corrupção na igreja, são lá o conto do frade e o conto do Beleguim. E daí eu vou ter que abrir umas aspas aqui. O conto do frade conta a história de um Beleguim, e o conto do Beleguim conta a história de um frade. E o que diabos é um Beleguim? Um Beleguim é um sujeito que na época da Inquisição ele ia levar a intimação para que uma pessoa suspeita de bruxaria, por exemplo, fosse prestar depoimento junto ao Tribunal do Santo Ofício. Então veja que o frade ele estava um pouco acima do Beleguim, então isso permite que ele pudesse ali, enfim, ir apontar o dedo e contar essa história, que é mais ou menos a seguinte. E essas duas histórias me chamaram bastante atenção antes de eu entrar de fato nelas, porque elas demonstram uma crítica que é muito interessante e que vai aparecer em vários dos outros contos aqui. Eu até destaquei aqui, desses 25 contos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contos vão falar de casos de corrupção dentro da igreja. E isso é muito, não é verdade? Se a gente for pensar que são 25, é quase um terço dos contos aqui falam dessa questão toda da corrupção ou de comportamentos que de certo modo desviam daqueles comportamentos esperados por pessoas, enfim, que são ligadas ali à religião. Bom, então, quando o Chaucer vai e coloca esses dois contos um seguido do outro, ele está meio que mostrando que a igreja e todo aquele sistema, que era um sistema próprio lá do sistema da Inquisição, era um sistema que tinha muito para falhar. Porque afinal de contas a corrupção é algo que é intrínseca ao homem. Então você vai e entrega poder para uma pessoa corrupta, isso não pode dar certo. Mas enfim, o conto do frade fala então da história desse sujeito que ele tem que ir até a casa das pessoas para poder levar essas intimações, só que ele aceita suborno. Então, além de aceitar suborno, ele desvia a verba, porque às vezes ele aceita que as pessoas deem dinheiro para ele, só que ele cobra uma quantidade absurda e, enfim, fica com essa quantidade, entrega só um pouco pro patrão, esse tipo de coisa. Então ele rouba, ele desvia a verba, ele lava dinheiro, ele se envolve com prostitutas, o que na época era uma coisa muito mal vista, sobretudo para alguém dentro da igreja. Ele fazia essas várias extorsões, enfim, ele era uma pessoa completamente corrupta, assim, corrupta em todos os sentidos da palavra e em vários níveis de corrupção, o que é uma coisa assustadora, sobretudo se a gente for ler este conto hoje em dia aqui no Brasil, não é mesmo? Mas enfim, então você tem esse sujeito ali, né, que está indo tentar tirar dinheiro de uma senhorinha ali, que é muito conhecida por ser extremamente mão de vaca. No meio do caminho, ele acaba encontrando um homem que é muito parecido com ele próprio. E eles vão conversando e ele acaba descobrindo que esse homem, na verdade, é o diabo. E daí é muito curioso porque o que nós acompanhamos no texto é esse Beleguim, que é um membro da igreja, tentando o próprio diabo. Então ele vai... ele é que é o elemento tentador dentro da história. E essa inversão é algo muito curioso, porque isso mostra como que a igreja tinha esse viés de ser muito, digamos, corruptora, né? Porque aqui o que eu observo aqui nesses contos do Chaucer é essa possibilidade não só da corrupção da própria igreja, mas da igreja corromper a sociedade que ela deveria salvar da corrupção moral e espiritual, enfim. Por outro lado, você tem o conto que é contado pelo Beleguim e que vai contar a história de um frade que é extremamente corrupto. E daí é muito engraçado porque no prólogo do conto do Beleguim, ele vai contar a seguinte história. Tem um frade que morreu e ele está ali andando pelo inferno. E daí um anjo está guiando ele ali pelo inferno e daí é dito o seguinte. Veja, observou o anjo, como a cauda de Satanás é mais larga que a vela de um navio. Levante o rabo, Satanás. Mostre seu cu ao frade para que ele saiba onde é que fica o ninho dos irmãos dele aqui no inferno. Nem bem a cauda se erguera 100 jardas no espaço, quando, como um enxame de abelhas deixando a colmeia, 20.000 frades voaram para fora.
A enorme multidão logo se espalhou para todos os cantos do abismo, e depois, com a mesma rapidez, voltou a se enfileirar e se enfiou de novo no cu do demônio. Então veja que você tem essa imagem, que é uma imagem muito forte, né? Sobretudo porque nós estamos aqui em uma época em que livros eram, em que pessoas morriam porque falavam alguma coisa contra a igreja. E daí vem o Chaucer e coloca essas imagens. Só que aí tem alguma coisa muito importante dentro deste livro, que é o humor. O Chaucer, ele usa o humor aqui como estratégia de contenção, que é aquela coisa de que quando você faz uma pessoa rir, você acaba fazendo com que ela não perceba a seriedade de um determinado assunto. Então isso é muito curioso e isso é uma coisa que é utilizada até hoje quando a gente pensa aí nesses programas que são mais políticos e críticos e que se utilizam do humor para tratar de questões um pouco mais ácidas. E essa questão do humor é uma coisa não, que é presente não só nesses contos em que ele fala de questões que tangem ali a igreja, mas também em vários outros em que ele vai falar de temas também um pouco polêmicos. Então veja que existe uma série de coisas que eu acho que são fundamentais para que você possa, enfim, pensar quando você for ler este livro. Primeiro é como ele vai servir para a gente como um retrato da vida medieval. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui, como eu disse para vocês, tem várias pessoas de várias camadas sociais, então cada uma delas vai mostrar um pouquinho da vida naquela época. Você tem o segundo fato, que é a construção de cada um desses contos, porque cada conto terá um estilo diferente, que vai desde a novela de cavalaria até o romance picaresco, passando ali, por exemplo, pelo sermão, por narrativas que lembram muito os contos lá das Mil e Uma Noites e por aí vai. Tudo isso é muito bem determinado por conta de quem está narrando aquele conto. Então, quando é um cavaleiro, é um conto mais voltado para o romance de cavalaria. Quando é uma pessoa da igreja, o conto se parece muito mais com um sermão e esse tipo de coisa. Enfim, para além disso, outra coisa que é muito importante aqui é que esses contos eles servem como respostas uns aos outros. Então, o que o Chaucer faz aqui é um jogo de espelhos. Então, quando às vezes você tem a resposta de um conto em outra, como por exemplo esse conto que eu falei para vocês aqui, do Frade e do Beleguim, eles são contos que eles vêm um seguido do outro, e você tem essa relação intertextual entre os dois, que é algo muito interessante e que é algo muito curioso de pensar em um texto que foi publicado lá em 1400. Mas enfim. E você tem dois temas que eu acho que são muito importantes para que você possa prestar um pouquinho de atenção quando você for ler, que é, primeiro, a questão da corrupção da igreja, e a segunda é a questão da representação feminina e a relação entre a mulher e o sexo, porque a gente sempre tem aquela ideia da mulher com uma atitude virginal na Idade Média. Quando você vai ler isso daqui, você percebe que não é bem assim que as coisas tocam e que estava tudo bem, sabe assim? Se uma mulher quisesse dar para quatro caras diferentes, tudo bem, o problema era dela. Enfim, não tem liçãozinha de moral no fim de alguns contos. Mas enfim, é isso. Fica aqui a dica de mais este livro que é muito bom e que superou muito as minhas expectativas. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!